Inclusive, eu fui bloqueado pelo deputado federal, o capitão Alden, Por quê, um pai? cara que eu votei, Olha que aí. eu apoiava, né? Bloqueei porque eu fui comentar a verdade, o que está acontecendo com a direita. Apoio aí ao senador Alcolumbre, né, para o Senado, boicotar com vocês aí. Eu comentei uma sobre a verdade que está acontecendo, apoio de Tarcísio lá, a Bananinha lá em São Paulo, juntamente com o PL, né? E o Bolsonaro, ele não gostou aí e me bloqueou no Instagram. Imagine, Bizarro isso aí, imagine, viu? pensando com a direita. Eles... Revoltante. Esse é o perfil que está acontecendo em relação aos políticos que temos hoje. É um perfil de não debater, de perseguir, bloquear e não fazer mais nenhum tipo de ação pró-liberdade de expressão, pró-questionamento, pró tudo que foi vendido. Eu só acho que é muito mais honesto que essas pessoas venham a público e falem o seguinte: olha, eu acho que para a gente combater o PT, que para mim é o meu principal foco, a gente precisa sim renunciar a alguns valores. Eu estou agora nesse esquema, eu estou agora trabalhando para isso, vou sim, em alguns momentos, ter que defender questões de vida, de aborto, de armamento, de desarmamento civil, vamos precisar fazer isso. Isso é ser honesto. Quando eu falo aqui da honestidade intelectual que é praticada pela esquerda e pelo centrão, é esse tipo de honestidade intelectual com o seu eleitor, né, com o seu apoiador, e são pessoas de palavra, Timóteo, isso sim. Agora, os da direita têm se mostrado simplesmente vassalos de um líder, vassalos do Bolsonaro e de todos os seus ditames. É verdade. Eles não estão se demonstrando políticos que defendem a verdade, que defendem Deus, pátria, família. E isso tem uma consequência na vida dessas pessoas muito, muito grave, não só questão eleitoral em 2026, mas uma questão espiritual na salvação. Para mim isso importa. Eu sei que para muitos a salvação está aqui. É verdade, Vanessa. Mas para mim isso importa. Eu acho assim triste, é muito triste, porque eu sei que, assim, eu conheço alguns pessoalmente, e eu sei que são pessoas boas no sentido de bom coração, sabe? Mas é muito triste isso que o ouvinte falou. Eu fico triste mesmo, decepcionada. Manda esse áudio do ouvinte pra mim aqui no meu celular, Rebeca, por favor, que eu vou mandar pro Capitão Alden, pra ele ver isso aí, porque o deputado Capitão Alden, eu acho que... Se posicione com o eleitor. Não, fale, assim... Não pode fazer isso com o cidadão. Não pode, Capitão Alden. Ainda mais o cara que... Seu eleitor votou em você, qual o problema? Eu bloqueio na minha rede o cara xingando, falando besteira, falando mentira. Isso eu bloqueio. Mas o cara que tá fazendo uma crítica a seu eleitor... Tem gente que fala na Brado lá, inclusive na rede da Brado, eu digo, não é pra bloquear. Se o cara tá fazendo uma crítica justa e ele é ouvinte... Pode deixar. Agora, o cara falando besteira, aí eu mando bloquear mesmo. Falando que a gente recebe mama, vai bloquear. É lixo também, humano. Eu não estava nem bloqueando, eu estava respondendo. Não, mas quando bloqueia, o tempo vai passando, tira. eu estou apenas computando essas pessoas todas, porque eu posso, sim, mover um processo contra elas posteriormente, se eu assim desejar. Então, eu estou fazendo todo um aparato em relação a isso. E as medidas são essas, assim, a internet precisa ser livre, mas ela não é terra de ninguém, ela não é terra onde você possa promover crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Isso não é correto, nem pessoalmente falando e nem, muito menos, né, em um local onde você tem um alcance, onde você tem ali... um embate direto com a pessoa. E eu estou disposta a conversar com quem quiser e esclarecer os fatos, quem eu achar que merece o esclarecimento também. Porque tem muito pseudo-influenciador, inclusive um deles eu bloqueei, que não coaduna com nada do que está acontecendo. Eu não vou expor o nome dele aqui, porque ele quer exatamente fama. Ele não coaduna com o que está acontecendo, com as ações do Bolsonaro. Os bastidores me revelaram isso, amigos dele me revelaram isso. E sabe o que ele fica fazendo? Me chamando para debate na internet. Tudo que eu postava, ele ficava refutando.
perguntando sobre o dinheiro. Ele sabe de tudo. Ele conhece. E ele, inclusive, Timóteo, já te mandou mensagens aí no seu direct. Eu não vejo. Agradecendo. Ah, tá. Sim. Você já chegou a comentar. Sei quem é. Elogiando fortemente seus comentários. Né? Se eu fosse cretina como ele, eu falaria, ô Timóteo, por favor, printe essa mensagem, ponha na tela. Né? Eu não poderia fazer isso. Acho que você faria isso por mim nesse momento. Mas eu não quero. Sabe por quê? Porque cada um é dono de si. Eu tô sabendo só ao vivo aqui, eu não sabia, não. Quer dizer que... Eu bloqueei. Você quer que eu mostre aqui? Não mostre não, porque ele é um moleque. Eu mostrei coitado. pra você, não foi? É esse que você tá falando? É esse mesmo. Ele é um Eu não entendi nada. Sabe o que acontece? É um moleque de 5ª categoria, querendo fama na internet. Inclusive então endossado por alguns, que a gente até já entrevistou aqui, né? Mas que esses tiveram um comportamento respeitoso comigo. Mas esse em específico é um de 5ª categoria, um molequinho. Rapaz, isso é bizarro, E ele sabe que eu tô falando dele. É bizarro, bicho. Eu chamei, inclusive, ele de acéfalo outro dia aqui. Eu queria falar o seguinte, viu? Esse tipo de gente que fica falando, inclusive da minha colega aqui de bancada, amiga Vanessa. Ontem eu fiquei sabendo de um negócio. Tinha um cidadão, vamos falar o que da gente? Vai falar o que da Brado? É impressionante porque... Eu tava falando pra Vanessa, hoje a gente chegou aqui na rádio, eu tava falando pra você o quê? O que a gente fez pra essas pessoas? O que a gente fez pra esse cara que você tá falando? Eu nunca falei mal dele. Eu chamei ele aqui de acéfalo no dia pelas opiniões que ele deu. E eu ainda, inclusive, depois falei, tô disposta, tal. Ele pegou um corte, colocou meu, pra poder ficar querendo massacrar ainda mais a mim, que eu tenho nada contra. Não, mas é ele e vários outros. O que você fez contra essas pessoas? O que a gente fez contra determinadas figuras? Eu estou aqui numa posição... Sabe o que me envergonha hoje? Eu jamais vou votar em esquerdista por uma convicção pessoal de valores, Timóteo. Mas eu vou escolher muito bem os meus próximos candidatos. E talvez eu não fale sobre eles publicamente. Sabe por quê? Porque, assim, o que eu vejo hoje... Eu critico aqui pessoas fortíssimas da política. Pessoas como, por exemplo, o Assemineto, o governador Jerônimo. Sabe quantos tipos de tentativa de cancelamento, refutar minha reputação, atacar meu ganha-pão já aconteceu por parte dessas figuras? Nunca, nenhuma. Inclusive, eu os chamo aqui para vir dar entrevista... E, de fato, os tratarei com todo o respeito, porque eu não tenho nada pessoalmente contra nenhum deles. É só questões ideológicas e políticas, e eu falo de fatos e argumentos. Eu não acho coerente que eu aqui indique votação para alguém que promoveu tirania sanitária em Salvador, mas se ele quiser vir falar sobre isso aqui, ou não quiser falar sobre isso, quiser falar sobre outras coisas, eu vou tratá-lo com respeito, como eu sempre tratei todos que já estiveram nessa bancada. A gente já entrevistou aqui o Léo Prates, que é da base de Assemineto. A gente foi ácido com ele, Timóteo, grosseiro. Não. Ele se demonstrou uma pessoa persecutória depois que eu disse, poxa, esse cara parece realmente um esquerdista. Não tem como ele convencer que é de direita? Nunca! E eu, hoje, estou sendo perseguida, extremamente perseguida de maneira leviana e covarde, por pessoas que eu sempre votei, que eu sempre apoiei, que eu sempre fomentei. E isso está provocando um escândalo no entorno de todos que me conhecem, porque eu falo assim, Vanessa, você, para mim, é a referência de defesa à família Bolsonaro. Mas eu não sou mais essa referência. Sabe por quê? Porque eu defendia essa família porque eles pregavam que iam mudar o Brasil. E eles hoje são incapazes de vir aqui explicar o que foi aquele episódio do pendrive corretamente. Eles são incapazes de vir aqui explicar eles vão perder, né? Onde está essa coisa toda de Bolsonaro 2026, como conseguirá... O eleitorado, gente, não precisa acreditar, você não precisa acreditar em elucubrações, confia. Isso é errado. Você, ser humano, precisa ter a transparência das ações do político que você está votando. Não é confia 72 horas. Nesse de confia,
A gente tem presos políticos, pessoas que foram insufladas aí para o 8 de janeiro e estão presas. Perfeito. E não terão, vocês observaram, anistia com facilidade. Não acreditem nisso. Elas foram insufladas. Elas estão presas por responsabilidade, sim, da família Bolsonaro. Não há o que falar sobre isso. Venha conversar, então, quando você não teve a responsabilidade. Por que não foi lá e falou para as pessoas saírem? O pendrive foi o quê? Você iludiu com aquele episódio do pendrive, Eduardo, pessoas que estavam na frente dos quartéis, vendo aquilo em rede nacional, na Rede Globo. E depois você falou que estava entregando informações do governo brasileiro a sheiks. Sheiks que deve ser o Sheik Volim Rabah ou Jalim Rabei, né? Pelo amor de Deus. Venha conversar. Eu não tenho nada pessoalmente contra você, não. Você se mostra um católico, se mostra aí na internet um pai de família honrado. Eu não tenho nada contra você, mas você é um político, cara. E de direita, que defende, teoricamente, a livre escolha. Fica postando minhas opções. Se eu fosse de São Paulo, eu votaria no Ricardo Salles. Qual o problema disso? Ricardo Salles foi ministro do seu pai. É um homem de direito, honrado, de direita. Admirado por todos da direita. Você quer o quê? Atacar as pessoas que estão do seu lado, que já tiveram do seu lado? Não é assim que a gente cresce na vida, não, cara. A gente cresce com ações, com atitude, com força, com honra, com garra. Não é atacando as pessoas que te criticam que você vai crescer. Você acha que você já está no topo? Então pronto, vamos ver. O tempo dirá, eu não tenho não quero nada de ruim para você. Eu sou cristã, cara. E cristã de verdade, não é dessas que pula para poder endossar uma escolha errada do marido. Certo? É assim que funciona. A gente tem que falar de verdades. O que eu questiono aqui, eu quero que você me diga aqui, qual foi o dia que eu não dei espaço para uma resposta sobre o que eu falei? Nunca. Eu falo de forma ácida, falo. Isso é errado na sua opinião, que defende a liberdade de expressão? Responda isso também. Não tem coragem, né? Não tem coragem. Só espero que me esqueça meu nome. Eu sou muito menor que você, eu não sou ninguém. Você está fazendo as pessoas me conhecerem, cara. Na comunicação, isso é regra básica. Elas estão me conhecendo para o mal hoje, porque você está fazendo parecer coisas que eu não sou, mas daqui a pouco pode ser que elas me reconheçam para o bem. E aí, eu com voz maior ainda, isso não é nem inteligente o que você está fazendo. E é a mesma coisa, o seu comentário, Vanessa, serve para os políticos aí, os vassalos. É a situação, o povo tá vendo, o povo tá vendo, o povo tá vendo. Não é a mesma coisa de 2022. Viu? Você que acabou de assistir esse corte não é inscrito no canal? Você é feminista ou é um homem emasculado? Bora, se inscreva agora aqui na Brado.